Olá, meus irmãos, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Com muita alegria que eu venho até você durante esse dia, nesse vídeo, para falar sobre uma realidade que muitas vezes nós cristãos deixamos um pouco de lado, que é a realidade do purgatório. Até eu quero fazer uma errata aqui com vocês, que no primeiro vídeo, que eu coloquei o primeiro vídeo desse canal Tesouro do Céu, eu montei o vídeo, coloquei 3 imagens e gravei o áudio dos sonhos de Monsenhor Eymar de Monteiro. E uma das imagens eu acho que eu deveria refazê-la, tá bom? Só quero deixar que tem uma mulher, uma cara de desespero, porque no purgatório não existe o desespero existe no inferno. Então, quero pedir desculpas, tá bom? Por esse pequeno erro. E eu vou fazer aqui com vocês hoje esse vídeo, realmente mostrando, o que o catecismo da igreja e a Bíblia nos fala sobre o purgatório, tá bom? Mas antes de começar esse vídeo, eu quero convidar você para que nós possamos iniciar esse vídeo, para que nós façamos uma oração, pedindo que, nos colocando na presença de Deus, aonde quer que você esteja, e pedir que o Espírito Santo ele venha tomando conta da nossa mente, dos nossos ouvidos, do nosso coração, para que a luz da doutrina, da palavra de Deus, ela ilumine a nossa mente e nos conduza ao caminho da verdade. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Concedei ao vosso servo essa graça, Senhor, que eu viva aguardando vossas palavras, pois sua palavra é lâmpada para os meus passos, luz para o meu caminho. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Muito bem, irmãos, então, esse vídeo, o objetivo dele é falar um pouquinho sobre o purgatório, que é uma realidade algumas vezes esquecida por nós cristãos e que eu acredito que nós devemos ver os fundamentos bíblicos sobre essa realidade. Bem, então primeiramente eu vou começar pelo catecismo, tá bom? Pelo catecismo, no meio eu vou colocar a palavra de Deus, Então estamos aqui com a Bíblia, a Bíblia Sagrada, Edições Ave Maria. Estamos aqui com o catecismo, ok? Para fazer esse pequeno ensino. Irmãos, é o seguinte, então, primeiro, o que é o purgatório? Então, o catecismo da igreja, entre os números 1030 e 1032, ele nos fala do catecismo. Quando nós professamos a nossa fé na primeira parte do catecismo, que é a parte do creio, quando diz creio na vida eterna, então nós temos lá a parte que fala sobre os novíssimos, sobre os tempos finais. E quando uma pessoa morre, nós não sabemos se essa pessoa, a alma dessa pessoa, ela vai ou para o céu, ou para o inferno, ou para o purgatório. Na realidade, o termo, as duas realidades que existem pós-morte, pós o nosso julgamento individual, também sobretudo esses assuntos aqui, eu pretendo gravar alguns vídeos mais tarde, mas então o julgamento individual, ele logo após a nossa morte nós teremos o julgamento individual, o juízo particular, como diz em Hebreus 9:27. Está determinado que os homens morram uma só vez, e logo em seguida vem o juízo. Então, esse julgamento individual, nós teremos ali, após o julgamento individual, nós teremos duas realidades. Ou nós seremos levados para o céu, ou nós seremos levados para o inferno. A pessoa que vai ser enviada para o inferno, ela vai ser enviada ao inferno por ter cometido os pecados mortais. E claro, o julgamento aqui, meus irmãos, cabe a Deus, não cabe a nós. Mas aqui falando a questão da doutrina. Então, a pessoa ela irá para o inferno por causa dos seus pecados mortais. São pecados que afetam contra a caridade, eu também pretendo gravar um vídeo sobre isso. Só estou dando uma introdução aqui. E as pessoas, elas irão também para
além de ter essa realidade do inferno, infelizmente, né, e a pessoa vai para o inferno não é por causa de Deus, é por livre vontade dela, por livre iniciativa dela. E as pessoas, elas irão, aquelas que escolheram viver junto com Deus e fazer aquilo que Deus pede, elas irão para o céu. Mas se a pessoa não estiver totalmente preparada para entrar no céu, ela vai passar por uma purificação final, que se chama purgatório. Então, é essa questão do purgatório. Okay? O purgatório é chamado, né, de a última misericórdia de Deus. A última misericórdia de Deus. E o castigo das almas do purgatório, ele é totalmente diferente do castigo das almas das pessoas que são condenadas ao inferno. Isso o catecismo deixa bem claro no número 1031. Que a punição das almas do purgatório é distinta das almas dos condenados. E a igreja, onde que a igreja formulou a doutrina da fé relativa ao purgatório? Foi principalmente no Concílio de Florença e no Concílio de Trento. E a igreja sempre pegou para formular sua doutrina sobre o purgatório, além da questão da vida dos santos, do magistério, da tradição da igreja, tem também a parte da Sagrada Escritura. Então eu vou pegar com vocês algumas passagens da Sagrada Escritura, para quê? Para que a gente possa realmente ver isso sobre o purgatório. Então, a primeira passagem que eu queria pegar assim com vocês, meus irmãos, eu vou pegar essas passagens em ordem, ok? Não vou comentar muito sobre elas, vou fazer um ou outro comentário, mas pegar assim em ordem, como está na ordem da Bíblia Vulgata. Então, primeiramente eu vou pegar a passagem de 2 Macabeus, capítulo 12, do versículo 38 até o versículo 46. Então lá, você que quer estudar 2 Macabeus 12, do 38 ao 46. Diz assim a palavra de Deus. Quando havia reunido seu exército, Judas alcançou a cidade de Odolão. E, chegando o 7º dia da semana, purificando-se segundo o costume, e celebraram ali o sábado. No dia seguinte, Judas e seus companheiros foram tirar os corpos dos mortos, como era necessário, para depô-los na sepultura ao lado de seus pais. Ora, sob a túnica de cada um encontraram objetos consagrados aos ídolos de Jânia, proibidos aos judeus pela lei. Todos, pois, reconheceram que fora esta a causa de sua morte. Veja, eles foram... Quando eles chegaram, Judas chegou com o exército, diz ali a palavra de Deus, na cidade de Odolão, no 7º dia, Judas e seus companheiros foram tirar o corpo dos mortos para sepultá-los, e eles descobriram ali no tirar o corpo dos mortos, o que? Eles descobriram que as pessoas ali de Israel, eles tinham pegos objetos consagrados aos ídolos de Jânia, que era proibido para os judeus. Tá bom? Então, eles reconheceram ali um pecado, porque aquilo era proibido para os judeus, e reconheceram ali a causa da morte deles também. Aí, continuando do versículo 41. Bendisseram, pois, a mão do justo juiz, o Senhor, que faz aparecer as coisas ocultas. E puseram-se em oração, para implorar-lhe o perdão completo do pecado cometido. O nobre Judas falou à multidão, exortando-a a evitar qualquer transgressão, ao ver diante dos olhos o mal que havia sucedido aos que foram mortos por causa dos pecados. Então veja, o que Judas Macabeus fez? Ele começou a rezar, eles começaram a rezar ali o povo de Israel, para implorar o perdão completo do pecado cometido por aquelas pessoas que tinham morrido escondendo os ídolos sob suas túnicas. Então, meus irmãos, aqui Judas está pedindo, veja bem, Judas está pedindo para que Deus perdoe naquelas pessoas um pecado pós a morte daquelas pessoas. Então, isso é um ponto importante para nós analisarmos. Desculpe. Veja bem, aqui tem uma realidade que eu quero comentar com vocês. Assim como eu havia comentado no início desse vídeo, eu tinha dito assim, por exemplo, a pessoa que morre
Nós temos duas realidades para irmos após a nossa morte, que é o céu e inferno. O purgatório, ele só tem uma porta de saída, é a porta de saída para o céu. Ou seja, se a gente morre com faltas leves, a gente se apresenta diante de Deus e nós temos que ser purificados, nós não estamos completamente santos, então nós temos que nos santificar para que Deus nos leve para o céu. Quando nós que estamos aqui na Terra, nós rezamos por alguma alma, nós não sabemos, quando a pessoa morre, para onde que essa alma foi. Não sabemos se ela foi para o céu ou para o inferno. Ou não sabemos se ela está no purgatório. Então nós rezamos pela alma achando que ela está no purgatório. Eu acredito que as orações que são feitas, se a gente reza para a alma que está no inferno, ela não tem resultado, porque ela já foi condenada. Volto a dizer, foi condenada pelos seus próprios atos. Por sua livre vontade, não por culpa de Deus, mas por culpa da própria pessoa. E também outra coisa que e se a pessoa está no céu, eu acredito que Deus ali vai redirigir essa oração para alguém que mais precisa no purgatório. Mas Judas pede o perdão justamente daquelas pessoas para que fosse perdoado todo o pecado. E continua lá. Em seguida fez uma coleta enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados, belo e santo modo de agir, decorrente de sua crença na ressurreição. Porque se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido vão e supérfluo rezar por eles. Mas se ele acreditava que uma bela recompensa aguardava os que morressem piedosamente, era esse um bom e religioso pensamento. Eis porque ele pediu um sacrifício expiatório, para que os mortos fossem livres de suas faltas. Para que os mortos fossem livres de suas faltas. Bem, se ele está no céu, ele não tem mais falta. Ele entrou perfeitíssimo diante de Deus. Mas como São João diz, existem pecados que levam à morte e pecados que não levam à morte, que está lá em 1 João 5. E a igreja vê aí os pecados mortais e os pecados veniais. Se morrermos em pecado mortal, meus irmãos, sabendo do pecado, em plena consciência do pecado mortal, o nosso destino é o inferno. Mas as faltas leves, elas não nos separam de Deus. Não nos separam. Também sobre o pecado mortal e o pecado venial, irei gravar um vídeo para vocês explicando sobre isso. Muito bem, uma outra passagem aqui que nos tem. O livro de Jó, capítulo 1, versículo 5. Aqui eu só vou narrar, mas o livro de Jó aqui, os filhos de Jó, qual era o costume dos filhos de Jó? O costume dos filhos de Jó era eles fazerem, Jó tinha 10 filhos, 7 filhos homens e 3 filhas mulheres, e esses filhos de Jó eles tinham o costume de eles fazerem banquetes e eles se revezarem na casa um dos outros, e comerem, beberem, e Jó sempre oferecia um sacrifício pelos filhos, após esses banquetes que eles faziam. Porque Jó dizia assim, pode ser que meus filhos tenham amaldiçoado Deus em seu coração. Veja, se Jó fazia sacrifício não por si, mas por outras pessoas, por que não também a gente não pode rezar por outras pessoas? Aqui os filhos de Jó ainda eles eram vivos, eles morrem logo na sequência do capítulo, quem conhece o livro de Jó. Mas aqui nós temos o que, meus irmãos? Aqui nós temos também a oração, o nosso sacrifício, a nossa oração em favor de outras pessoas. Muito bem. Nós vamos pegar outra passagem, quero convidar vocês aí que estão acompanhando com a palavra de Deus. Nós vamos pegar lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículo 32. Mateus 12, 32. Aqui Jesus nos fala sobre o pecado sobre o Espírito Santo. Muito bem, diz assim: todo o que tiver falado contra o Filho do Homem será perdoado. Se, portanto, falar contra o Espírito Santo, não alcançará perdão, nem nesse século, nem no século vindouro. Meus irmãos, não alcançará perdão nem nesse século, nem no século vindouro, quer dizer o quê? Que tem pecados que podem ser perdoados nesse século e tem pecados que podem ser perdoados no próximo século, no século vindouro. Então é isso que Jesus está falando. Então é aqui que eu quero
também comentar com vocês sobre isso. Se existem pecados que podem ser perdoados agora e pecados que podem ser perdoados depois, então esses pecados depois eles serão perdoados, claro, evidentemente, nessa realidade espiritual que nós chamamos de purgatório. Nossos irmãos evangélicos, muitas vezes, eles têm alguma dificuldade com relação ao purgatório, porque não existe o termo purgatório na Bíblia. Esse termo ele foi criado, colocado depois. É bom também nós lembrarmos no Evangelho de São João, capítulo 16, que Jesus diz assim: tenho ainda muitas outras coisas a ensinar-vos, que não sois capazes de compreender agora, mas virá o Espírito da verdade e vos revelará toda a verdade. Então, Jesus realmente não existe a expressão purgatório aqui nos livros sagrados, mas é uma expressão que a Bíblia utiliza para designar essa purificação final da alma. Mais uma passagem. Essa aqui, meus irmãos, eu quero assim pedir para vocês uma atenção toda especial. Dessas passagens, na minha opinião, eu acredito que é a passagem que seja mais clara de todas elas. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13 ao versículo 15. 1 Coríntios 3, do 13 ao 15. Diz assim São Paulo: a obra de cada um aparecerá. O dia do julgamento demonstrá-lo-á. Será descoberto pelo fogo. O fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Se a construção resistir, o construtor receberá a recompensa. Se pegar fogo, acabará com os danos. Ele será salvo, porém passando de alguma maneira através do fogo. Ou seja, São Paulo está falando aqui do dia do julgamento, né? Do dia do julgamento individual e também o julgamento final, que são duas realidades distintas, né? Que nós temos que ter bem claro em mente isso, né? O julgamento individual e final ele será uma realidade, são realidades espirituais distintas, mas aqui, gente, nos fala sobre, Paulo falando sobre o julgamento, ele diz assim que será descoberto pelo fogo as nossas obras, ok? Então a obra de cada um ela aparecerá. E será provada pelo fogo, ou seja, de alguma forma, o fogo vai prová-la. Se a obra persistir, como diz ali, o construtor receberá a recompensa. Mas se a obra não persistir, o construtor arcará com os danos. E aqui tem uma parte no versículo 15 que é fantástica, diz assim: ele será salvo, porém passando de alguma maneira através do fogo. Veja, então é claro aqui o ensinamento de São Paulo e também o ensinamento da igreja sobre a questão do purgatório. Ele vai ser salvo, ele se salvará, mas ele vai passar pelo fogo. Tá bom? De alguma maneira pelo fogo. E também uma última passagem bíblica aqui, então, que eu vou pegar para vocês, que fala sobre a questão do purgatório, está lá na primeira epístola de São Pedro, capítulo 1, no versículo 7. 1 Pedro 1, 7. Diz assim a palavra de Deus: para que a prova a que é submetida a vossa fé, mais preciosa que o ouro perecível, o qual, entretanto, não deixamos de provar ao fogo, redunde para vosso louvor, para a vossa honra e para a vossa glória, qual Jesus Cristo se manifestar. Então veja, meus irmãos, a palavra de Deus ela é bem clara sobre essa questão aqui do purgatório. E claro, a igreja ao longo do tempo, ela foi vendo realmente que, foi vendo essa questão dessa realidade. Ou seja, nós sabemos que Deus é amor, né? Deus é amor e é um amor infinito, é muito maior que o nosso amor humano. Então Deus não permitiria que por meio de faltas leves as pessoas seriam condenadas. E o catecismo aqui ele continua também, meus irmãos, dizendo, porque o título desse vídeo é esse, né? O que nos fala a palavra de Deus e o que nos fala o catecismo sobre o purgatório. E aqui no catecismo ele traz um texto maravilhoso de São Gregório Magno, um fragmento de um texto, que diz assim, no parágrafo 1031, diz assim: no que concerne a certas faltas leves, deve-se crer que existe antes do juízo um fogo purificador, segundo o que afirma aquele que é a verdade, Jesus,
dizendo que se alguém tiver pronunciado uma blasfêmia contra o Espírito Santo, não lhe será perdoada nem no presente século, nem no futuro século. Não lhe será perdoada nem no presente século, nem no século futuro, como diz Mateus 12:32, que acabamos de ler. Dessa afirmação, podemos deduzir que certas faltas podem ser perdoadas no século presente, ao passo que outras no século futuro. Então, o que nós devemos fazer, meus irmãos, por essas almas? O que a igreja sempre faz, como mesmo nos mostra as Sagradas Escrituras? Orar pelas almas dos falecidos. Oferecer esmolas por elas, oferecer indulgência, pode ser indulgência plenária, indulgência parcial. Oferecer o sacrifício eucarístico, oferecer nossas orações, nossas boas obras. Podemos oferecer por essas almas do purgatório, que são almas santas. Isso é muito importante. Elas são almas santas e elas estão esperando entrar definitivamente na glória de Deus. E a gente deve lhe prestar socorro, como diz o próprio catecismo aqui, citando um texto de São João Crisóstomo, que diz isso, né? Levemo-lhe socorro e celebremos sua memória. Se os filhos de Jó foram purificados pelo sacrifício de seu pai, conforme pegamos a passagem, por que deveríamos duvidar de que nossas oferendas em favor dos mortos lhes levem alguma consolação? E aí conclui São João Crisóstomo: não hesitemos em socorrer os que partiram e em oferecer nossas orações por eles. Rezemos por eles. Nós não sabemos se essa pessoa ela foi salva, se ela está no purgatório, se ela está no inferno. Nós não sabemos, meus irmãos, né? Não sabemos, mas que nós possamos fazer as nossas orações pelos nossos irmãos falecidos. Espero que esse vídeo, meu irmão, tenha colaborado, tenha ajudado você a entender um pouquinho dessa realidade espiritual que é o purgatório. Quero convidar você que, se você gostou desse vídeo, você se inscreva nesse nosso canal, Tesouro no Céu, e venha acompanhar os vídeos que iremos postar ao longo desse tempo. Como já comentei com vocês, o objetivo desse canal é te ajudar, irmão, para que possamos ir para o céu. Deus abençoe você. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.